Agora vamos ingressar na história da Brasil Health. 10 anos de empresa, uma dupla muito conhecida no mercado, que a cada ano vem se tornando ainda mais reconhecida. Vou começar pelo Leandro Reina. Leandro, queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua trajetória no mercado. Você começou pela área comercial ou já veio direto nessa área de saúde, na área de produto? Na realidade, eu comecei em 2004. Meu primeiro emprego foi operador de telemarketing na Divicom. Lá eu fazia o atendimento do call center da Unimed Paulistana. Então, quando você ligava na central de atendimento, diz que 9 para falar com um de nossos operadores, era eu que atendia. E aí fazia todo o atendimento, enfim, indicação de rede, uma série de coisas. De lá, eu fiquei quase 2 anos trabalhando lá na Divicom. De lá eu fui trabalhar no Banco Itaú. O Banco Itaú começou a autogestão do plano de saúde para os funcionários. E aí precisava estruturar uma operação de call center. Como eu tinha conhecimento em atendimento, eu acabei indo para lá para fazer parte dessa equipe de atendimento. No meio dessa história toda, existia um plano que chamava Hospitaú. Existe ainda, né? O Hospitaú, ele era administrado pelo Mint. E aí, como funcionava toda a parte médica, o Itaú já tinha criado a parte médica, atendimento, uma série de coisas, ele queria trazer da Omint para o Banco Itaú para poder fazer a gestão. E aí eu fui fazer esse trabalho no Omint, uma série de coisas para poder fazer todo esse estudo, né, essa viabilidade da parte de atendimento, né, que era mais a minha área ali, né, eu tinha 20 anos, né, então eu cuidava mais dessa parte lá de atendimento, enfim, a gente conseguiu trazer a Omint, foi um projeto muito bacana. No meio desse caminho, acho que foram também 2 anos, eu recebi o convite para trabalhar na Unimed Paulistana. E aí era para trabalhar na área de televendas, como supervisor do televendas. Seria a minha primeira experiência de liderança frente a uma equipe que até então eu não tinha, né, experiência como líder, como equipe. E foi a primeira experiência. E diga-se de passagem que na Unimed Paulistana, assim, eu sempre sonhei em trabalhar na Unimed, não sei porquê, na Paulistana. Eu sempre sonhei em trabalhar, eu tenho minhas convicções. Consegui, tive uma oportunidade. Comecei lá como líder de televendas. Depois, ao longo, assim, foram 7 anos trabalhando na Paulistana. E aí, depois do televendas, eu fui para a área de operações, que era o recebimento de proposta, apoio ao corretor. Foi aí que eu comecei a entender um pouco o mercado do outro lado, porque eu fazia venda, mas através de uma equipe interna. Não entendi, o corretor era meio que o concorrente ali daquela operação. Mas quando eu fui para o CAC, né, que era o Central de Atendimento ao Corretor, ali eu tive o entendimento de como fazer o atendimento, de como a importância do corretor no processo de venda para a operadora. Nesse meio tempo, também fui responsável por desenvolver sistemas de pré-venda, gestão de venda, então fazia parte da equipe que desenvolvia, aqui do lado comercial, apresentando todas as necessidades, uma série de coisas. Fiz todo esse trabalho na Unimed. Durante a Unimed, só para fazer um parênteses, né, eu cuidava do plantão de vendas. O que era o plantão? Tinha uma equipe que recebia o corretor e esse corretor recebia as indicações do dia. Então o cliente ligava, ele atendia ali, o corretor atendia, fazia a venda, enfim, fazia todo o processo. Foi aí que um belo dia chegou um corretor chamado Marcelo Reina, que aqui vos fala, aqui do meu lado. E foi aí que eu conheci o Reina, né? Nós não tínhamos amizade, nada numa relação de corretor mesmo. Como eu sempre trabalhei desse lado operacional, então de venda, então eu olhava o corretor ainda com um pouco de receio, né? Um pouco de medo, né? Como que funciona, né? Enfim, não conhecia nada do mercado. E foi uma experiência muito bacana. Depois desse período da Unimed, eu tive uma liderança, que foi o Jorge André, que hoje é nosso sócio, inclusive na ASHE, né? Lá na Baixada. O Jorge, ele foi para a Golden Cross. E aí, na Golden, ele começou a formar o time dele. Apesar do cadastro de operação não ficar na mão dele, ele acabou me indicando lá para os líderes da área. Fui lá, fiz entrevista, uma série de coisas. E, até por gratidão ao Jorge, tudo que ele representou dentro da minha carreira profissional na Unimed Paulistana, eu acabei aceitando o desafio de ir para a Golden Cross. E engraçado que todos esses desafios eu ia ganhando menos, né? Era um karma, né? Eu falava, pô, mudei de emprego para ganhar menos. Mas é o propósito. Exatamente o propósito. É isso que às vezes eu falo, as pessoas que estão do outro lado falam, pô, pra quem tá falando que quer me pagar menos é bom, né? Mas é o propósito, e foi sempre aquilo que eu acreditei. Aí fui pra Golden Cross. Quando eu cheguei no meu primeiro dia, quem fazia parte da equipe? Meu amigo Marcelo Reina. Nada é por acaso.
que era gerente PJ, né? Lá da Golden, ele já estava lá há alguns meses, acho que uns 6 meses antes de mim, um pouco, acho que não muito mais, né, mano? Não, é um pouco menos. Né? Mas foi muito bacana porque eu conhecia 2 pessoas, o Jorge e o Reina. Então foi muito importante no meu processo de integração dentro da empresa, né? Isso foi muito legal. Na Golden a gente desenvolveu um trabalho super bacana aqui em São Paulo. Os meninos arrebentaram de vender e eu cuidava do cadastro. Então meu papel era fazer acontecer tudo aquilo que eles planejavam. E as coisas foram acontecendo. A Golden, por uma estratégia, decidiu sair de São Paulo. Foi no ano entre 2013 e 2014 mesmo, né? E dentro da estratégia, como não ia precisar mais do cadastro, eu recebi o convite para trabalhar no cadastro do Rio de Janeiro, para poder tocar toda a parte cadastro nacional da Golden. Acabei optando por não ir, por questões pessoais minha mesmo, enfim, ia ser bem... Eu ia casar, estava tudo pronto, já... acho que é difícil a gente sair um pouco da família, né? A não ser que a gente seja muito desprendido, mas naquele momento isso pesou, acabei não optando e saí. Quando eu saí da Golden, isso foi em julho, acho que 2023. Eu fiquei 6 meses trabalhando numa corretora de um amigo meu, da Integravita. Foi uma das pessoas que me abriu as portas. Muito cedo você manda currículo, né? As pessoas falam, vou ver, vou te indicar, vou fazer isso, vou fazer um monte de coisa. Mas você fica na esperança. Quando eu liguei, falei pra ele, falei, cara, saí da Golden. Ele falou, vem aqui conversar. E aí a conversa muito transparente, falou, cara, eu não tenho nada aqui, mas se você quiser fazer acontecer, tá aí o espaço. E aí eu comecei a tocar uma equipe lá, comercial, foi aí que eu comecei a entender um pouco mais o corretor. Mas nesse caminho eu sempre tive vontade de ter um negócio de empreender. Obviamente, muito voltado ao que eu sabia fazer, que era na área da saúde, mas eu sempre quis empreender. Minha família sempre foi empreendedora, meus tios, meus pais, sempre tiveram um negócio e eu vivi, né, nesse meio, então era algo que para mim não era uma dificuldade, era talvez uma facilidade. Pensando nisso, eu compartilhei esse desejo com o Jorge André. Falei, Jorge, puxa, eu queria abrir um negócio, pensei em abrir uma corretora. Como você já está no meio, começou agora também com corretora, porque ele tinha montado uma franquia da Qualicorp, mas de repente algumas ideias, né, ou até mesmo a gente estar junto pode ser um caminho. Ele, legal, vamos pensar, né? Vamos pensar em alguma coisa. Mas, poxa, eu tenho interesse da gente trabalhar junto, beleza. Até que um dia eu acordei, tinha um SMS, acho que nem existia o WhatsApp nessa época. Existiu, e teve uma frase, a frase era a seguinte, aqui jaz um gerente Golden. Aí eu falei, porra, o Marcelo saiu da Golden, que merda, pensei, né? Falei, meus caras vão realmente, estratégia de desmobilizar toda a operação, enfim. E aí, um ponto em comum meu e do Marcelo, além da gente se conhecer, ficar próximo. Eu sempre observo muito a atitude das pessoas no dia a dia, eu sempre observava muito as atitudes do Marcelo, e eu vou voltar num ponto no final para vocês que ele não vai lembrar, mas eu vou lembrar. Na verdade, eu nunca esqueci. A gente morava no mesmo bairro, então tinha proximidades, a gente se encontrava, né, padaria, mercado, igreja, tudo ia montando, né, as coisas iam se conectando. Teve 2 fatores. Primeiro, quando eu falo de atitude, eu lembro que eu estava na Golden Cross no final do ano, eu estava indo embora já. O Marcelo falou, você vai para casa, eu te dou carona. Eu falei, beleza. Aí ele virou assim atrás, né? Ele tinha um monte de panetone, um monte de presente que ele tinha ganho de corretora, uma porrada de coisa. E aquele ano tinha mudado, não tinha ganho nada, né? Tinha saído da Unimed e ido pra Golden, acho que só um Feliz Natal, né? E uma bela cesta que a Golden dava, né? Que era muito bacana. Muito boa. Mas o Marcelo virou, ele pegou um panetone trufado da Cacau Show, muito bom, por sinal, falou, um presente pra você. Eu falei, poxa, obrigado, assim, são as atitudes que eu falo. E antes da gente abrir o Brasil Health, ou ao menos tocar no assunto de montar um negócio juntos, um dia eu encontrei o Marcelo e falei, vou encontrar com o Jorge lá na estação São Judas. Só que eu vou de metrô, falei pra ele, né? Acho que eu nem tinha carro. Você não tinha? Nem tinha carro. Isso foi em 2014 já, 2014. Ele falou, eu também vou. Eu não lembro se você ia, alguma coisa assim. Eu decidi ir, ou... Ele falou, marcou com os dois. A única coisa que eu vou fazer é, como eu vou parar na São Judas, eu vou na igreja de São Judas. Ele falou, eu falei, beleza, nem se um dia eu vou junto, né? Aí chegou lá, entrei, né? Eu não sou muito de pedir, mas aquele dia eu pedi. Eu falei, me dá uma luz, né, pra eu seguir um caminho, né? Quando eu saí, eu pus o pé fora da igreja e o meu telefone tocou, né?
Era meu irmão. Falou, Leandro, beleza? O pessoal da empresa aqui quer mudar o plano e eles queriam um telefone lá da Qualicorp, né? Porque meu pai trabalhava lá nessa época. Você falou que você estava querendo montar um negócio e tal, não sei se é isso que você quer. Pensei em te indicar. Falei, beleza, então, claro, pode me indicar. E aí fui lá, enfim, acabei fechando. Então são algumas conexões, né? Fiz, enfim, isso acabou acontecendo. Eu fui pra casa, enfim, e fiquei pensando como montar um negócio. Até que um dia o Jorge falou, por que não monta um negócio? Você, o Marcelo, né? Eu entro também ou não? Falei, Jorge, eu não conheço muito o Marcelo. O Marcelo é tipo, meu colega de trabalho, a gente se encontra, não tem uma amizade porque eu acho que o negócio ele é muito pessoal. Você tem que ter uma conexão muito forte com a pessoa. Não adianta você falar, vamos montar um negócio? Vamos montar aqui, vamos montar. Eu não entendo assim. Porque um negócio ele tem muito sentimento, ele tem muitos altos e baixos. Você tem que ter alguém ali que no dia que você tá para baixo, que te erga. E mesmo se você estiver para baixo e a pessoa tiver, seu papel ali é ser a força para aquela pessoa, né? E eu até então não conhecia o Marcelo nesse ponto, né? Não tinha tanta intimidade. A gente tá falando de 1 ano e meio, 2 anos, 3 de convivência, né? Não era uma coisa assim para você pensar em algo mais complexo. E aí o Jorge acabou falando, não, eu vou entrar no negócio. Falei, não, se eu conheço, então beleza. O Marcelo me ligou, cara, vamos conversar? Eu também indo viajar, fui viajar, fiquei 10 dias em Nova York. Quando eu voltei, aí o Marcelo falou, vamos se encontrar na 7 de abril, número 282. Falei, tá bom. Saí de onde eu estava trabalhando, dos meninos, lá da Integravita, fui até a 7 de abril, me encontrei com o Marcelo, eu não lembro se o Jorge estava nesse dia, acho que sim. Eu cheguei, ele já foi no imóvel, ele já tinha visto o imóvel, já tinha visto o terceiro andar lá do 282, já tinha montado a apresentação, o jeito Marcelo Reina de ser, né? De como funcionaria e tal. A gente fez alguns ajustes, vamos embora. Vamos almoçar, vamos celebrar. A gente foi almoçar no Almanara. Quando a gente chegou no Almanara, tinha donos de corretora que virou eu, o Marcelo e o Jorge. Ventilou no ar que a gente estava montando um negócio. Com isso, o Jorge ficou exposto, porque ele era um franqueado com a Qualicorp, tinha um contrato de exclusividade, ele teve que sair. E aí eu falei pro Marcelo, e aí, cara, o que a gente faz? A gente segue, não segue? O Marcelo tinha proposta de outras empresas para trabalhar, eu também tinha. A gente segue, não segue? Eu lembro que o Marcelo me deixou em casa e eu cheguei, tomei banho. Depois eu peguei e vi uma mensagem dele, eu conversei com a minha esposa, eu vou continuar com o projeto da Brasil Health. Avalia, se você quiser a gente tá junto. Eu falei, não, beleza, a gente tá junto. E aí, eu e o Marcelo começamos lá. Começamos a montar na 7 de abril, né, 282 terceiro andar, era um imóvel de 62 metros quadrados, tinha lá 5 posições de teleatendimento, tinha 2 salas, a dona Elza ia fazer uma reforma no escritório dela, então ela nos deu os móveis, a gente atravessou a Praça da República segurando esses móveis, eu e o Reina, tinha a tampa da sala de reunião, ficava eu e o Reina atravessando a Praça da República. 2 mesas da Brasil a gente comprou, que é a minha e do Marcelo, que a gente ainda tem essas mesas, eu não abro mão dessas mesas. Elas estão aqui? Se ela não tiver, que ela tá na Cal. Tem que ver onde que elas estão. A gente comprou do Guilherme na Conexão, né? Foi bem no comecinho. As cadeiras, eu ia em todo o Sans Club e falava que eu queria comprar a cadeira do Mostruário, porque eles iam me vender com 50% de desconto. Então cada um tinha 2 cadeiras. Eu rodei todos os Sans Club, num domingo até. O Marcelo falava vendo outras coisas da Brasil, eu corria para um lado. E aí a gente foi construindo a empresa. A Brasil Health, ela teve o propósito inicial não de ser uma plataforma voltada a massificada, né? A gente construiu ela com o propósito de prestar um serviço para o corretor voltado ao corporativo. Então, esse foi o core business, né? O start do nosso negócio. As coisas foram acontecendo, os corretores, o Marcelo sempre foi uma pessoa muito conhecida, então os corretores nos procuravam, poxa, eu quero trabalhar com vocês. Cara, não é nosso negócio. Não, mas eu quero, porque tudo que eu sei eu devo ao Marcelo. O Marcelo ajudou muita gente. Então as pessoas começaram ajuda muita gente. Então as pessoas começaram a nos procurar. E a gente foi fazendo isso, trazendo confiança, segurança. A gente começou a crescer. Claro, com o crescimento vinham também as dores, né? Leandro, só vou pedir para você congelar um pouquinho essa parte, que eu quero voltar num ponto que você falou e depois passar para o Reina para a gente entrar nessa fase de Brasil mesmo. Você comentou que era um sonho seu trabalhar na Unimed Paulistana. E a Unimed Paulistana, ela teve um fim triste no mercado de saúde. Você chegou a pegar essa fase? Não, eu saí antes. A Unimed indiretamente também ajudou, né? Não, a Unimed sempre foi um sonho. Com a crise acabou trazendo uma oportunidade. Mas eu vou te falar o porquê, senhor. Quando eu era pequeno, eu ia no médico, minha mãe me levava no médico, lá fazia tratamento de bronquite, e eu descia de ônibus com ela, Brigadeiro. E lá na Brigadeiro, onde é a Unimed, no prédio, tinha um banner gigante da Unimed. Ela falava, o melhor plano de saúde
Rio Verde, o segundo melhor da Unimed. 3113-3001. Nossa, eu lembro até hoje. Era o telefone que depois eu fui cuidar. Olha, que interessante. Pois é. Por isso que tudo na minha vida tem uma conexão. Tudo. 3113-3001. O telefone da Unimed era o quê? 3113-0800. Ah, sei lá, não me lembro. Então me muito. Interessante. E aí eu sempre fiquei com aquilo, as coisas de criança, sei lá. E acabou acontecendo. Sonhou e conquistou. Pois é, não foi foram acontecendo as coisas, né? Primeiro eu fui trabalhar terceirizado, que era na Divicom, depois fui para outro lugar, aí depois eu voltei. Eu lembro, eu entrei na Paulistana em 2/1/2007. Nossa, mas você é jovem, já tem todo esse legado aí de mercado. 39. Bem novinho, né? 39. Tanta história de mercado. Pneu murcho. Agora, Reina, a gente já conheceu um pouquinho da história do Leandro. Queremos conhecer a sua. Como que o Marcelo Reina começou no mercado de trabalho, chegando até a constituição da Brasil Health e conhecer esse moço aqui. Essa maravilha, né? Bom, minha história é uma história também muito romântica. Filho do seu Toninho, né, o metalúrgico, na Zona Leste. Então, todas as dificuldades. Comecei pequeno, com trabalhos informais, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de criar. E aí, com 13 anos, né, fazendo aqueles trabalhos informais, até coisas simples, né, numa feira livre, alguma coisa, brinco, né, que até geladinho na rua já vendi. Então, aqueles de porta mesmo, né, de vizinho. Mas aí eu comecei a trabalhar, eu também sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de estar à frente. E aí eu comecei a fazer um curso de informática, que era aqui até o nome da loja, Micronews, era aqui na Avenida Ipiranga. Depois eu fiz um outro curso, na época, com COBOL, que hoje, né, seria o Lotus, né, que seria aí o pai e a mãe do Excel. Fiz um curso da Liberdade e até por fim acabei o meu primeiro emprego, foi na IBM do Brasil, dia 30 de agosto de 1987, um emprego formal, com 14 anos, né, que eu comecei a trabalhar. Essa empresa, eu fiquei lá um ano, né, praticamente com um estágio. Eu acabei pedindo demissão na época por bobeira, né, por namorico, mas eu aprendi muito comportamento, relacionamento. É uma empresa que o time, né, e esse time que eu trabalhava, chamavam-se de representantes técnicos, seriam os comerciais da IBM. Então, aprendi muito com muitas pessoas do relacionamento, da postura. Foi uma empresa fantástica, né? Até quando eu pedi demissão, fui chamado, você tem certeza? E de lá acabei saindo, seguindo, estudando. Acabou surgindo uma oportunidade em departamento pessoal, numa empresa na Avenida Brasil, onde eu comecei como apontador de cartão, arquivista. Lembro até hoje que eu cheguei, era um imóvel quase na esquina com a 9 de Julho com a Brasil, do lado do Automóvel Clube, e eu cheguei, olha, abriu uma porta, tinha lá um porão, talvez com umas 500 caixas arquivo, que naquela época se arquivava. Só a primeira semana eu queria que você tirasse todas para fora e nomeasse uma a uma. Então, eu ali com 15 para 16 anos, deixei ali e ali eu fui crescendo. Então, ali eu virei apontador de cartão, depois eu virei auxiliar de DP, depois auxiliar de admissão e demissão, até num dado momento que eu saí de lá praticamente como um coordenador de DP. Aprendi muito com também dois grandes chefes, que eram o Marco Antônio Gonçalves e a Maria Leonor de Eminger, uma gaúcha de olhos azuis espetaculares. Foi uma chefe minha também, que me ensinou muito também o relacionamento humano, aprendi muito com eles. De lá, acabei saindo, tinha um dado momento ali, também tinha entendido que eu cumpri minha missão, e aí de lá já começou alguns colegas, você tem que ir para o comercial, vai para o comercial, entre indas e vindas, eu acabei entrando no dia 22 de dezembro de 1993, acabei com um amigo meu me chamando para trabalhar de corretor. E nesse trabalho de corretor, que era o Valdo, e aí eu fui trabalhar numa corretora que era do Tele, aqui na 24 de maio, e ele estava passando um processo de, salvo engano, de separação com a esposa e também não dava muito bem com o sócio, então estava uma separação total. Eu sempre, como fui CLT, eu sempre gostei de chegar cedo. Para mim, amanhã rende muito, eu adoro amanhã. E a hora que eu gosto de fazer algumas coisas, de fazer minha oração, de agradecer, de vir, de se reenergizar. Eu cheguei lá às 7h30 da manhã, essa corretora. Bom, naquela época eu sempre gostei muito de comprar jornal, de ler jornal, sempre fiquei muito preocupado de estar desatualizado. Comprei o jornal, eu li o jornal na época, no emissor Estado, a Folha. Eu li uma parte e era 8h30 nada, 9h30 nada. Quando foi 10 horas chegou a copeira. E aí eu já me preocupando, né? Que empresa é essa que abre às 10? Né? Você já começa a se preocupar, que roubada que esse meu amigo me indicou. Mas eu comecei a entender que era o mundo, né? O mundo da corretora era isso. Eles chegaram, eu cheguei. Depois chegou por volta de umas 11 horas o Tele.
ali. Ele estava passando esses problemas, era num dia 22 de dezembro, muito próximo de Natal, também vazio, né, nível de corretor. O corretor, dia 15, dia 20, gosta já de viajar, alguns vão visitar seus parentes. Ele pegou, fez bem esse gesto, né, porque era uma brochura da Mil, muito parecida com o teu celular, aquele meio verde, meio bege. Ele falou, lê isso aqui. Aí ele jogou para mim, ele era o contrato da Mil. Tá bom. E toca o telefone, toca aqui, tal, vou almoçar e não voltou mais. Aí chegou meu colega, pedi a tabela, tinha uma tabela que abria em 3/4 partes, só tinha números, não tinha mal, tinha hospital. Você tinha um livro naquela época, né? Você carregava o livro. E aí eu li aquilo. E aí eu liguei para 2 amigos meus. Falei, olha, eu comecei um novo desafio, tô entrando na área de plano de saúde. Na época a Mil tinha uma campanha de carência 0. E aí eu fui meus amigos, eu voltei no outro dia num contrato muito interessante. Cheguei lá, entreguei para ele, mas como que você vendeu? Eu não te expliquei nada. Aí eu respondi, você pediu para mim ler? Isso era um dia 23 de dezembro. Entreguei a venda, falei, deve ter um monte de coisa errada, o telefone são meus amigos, eu volto lá e caminho. E ele começou. Aí passou a semana do Natal, passou o começo de janeiro, fevereiro, eu vi que a corretora estava um pouco desorganizada, e aí eu acabei, um outro amigo me chamou para trabalhar numa corretora em Itaquera, também ali havia uma disputa entre sócios, até no meio ali de 94, até me falou, olha, eu tô indo para Elza Papaiano, lá é só a Mil, e eu acabei criando essa afinidade, talvez pelo destino, né, por ter me jogado esse contrato, e aí dentro desse conceito, acabei chegando lá na Elza como um corretor. Quando eu falo corretor, eu aprendi a trabalhar na rua, entregar cartão, sentar numa mesa grande como essa, disputar um telefone. O telefone era caro, e aí comecei ali a se destacar, até que ela precisava de um supervisor, eu comecei do zero. A Elza era uma diretora da Mil, que foi o primeiro modelo de assessoria ou de consultoria ou de plataforma, né, porque a Mil não tinha um canal externo. Então ela, junto com a Vera Bejato, o Norberto do ABC, foram os precursores, porque eram lideranças da Mil como funcionário. A Mil decidiu, num processo de colocá-los não mais funcionário, de iniciar esse projeto. E lá só se vendia como a Mil, crachá como a Mil, é como se fosse uma franquia. E ali comecei. Ali eu passei por 16 anos. Cresci como supervisor, cresci como gerente, cresci ali como um braço importante, relacionando com o corretor, com a operadora. Até que chegou um dado momento, após 16 anos, e ali já tinha também na reta final aberto, já expandiu mesmo para corretor, trabalhando com Sul América, com Bradesco, com o Porto, vivi toda essa trajetória, né, que aconteceu no nosso mercado da saúde suplementar, até chegou um dado momento, por ter um relacionamento muito bom, o Paulo Ricardo estava na Notre Dame, e um amigo nosso em comum, meu e do Leandro, por afinidade, que é o Pacola, e ele ficava, cara, você já cumpriu sua missão aqui, você está carregando a empresa, você está levando a empresa, você tem muito mais para entregar, e aí aquilo eu já recebia com frequência alguns convites. Eu sou muito fiel, eu sou muito aquele de manter o padrão, eu gosto de finalizar, de começar uma história e terminar. E aí ele insistiu, ele me pediu para o Paulo Ricardo, eu já conhecia ele também de Amil, e hoje ele na Notre Dame na época, para mim trabalhar com a Notre Dame. E insistiu, pediu para o gerente, enfim, eu marquei, um fato curioso, Carol, que eu marquei, tipo, no final do ano, na festa final, eu começo em janeiro e não comecei, aí ele me pressionou, começa em fevereiro, eu não comecei, não, eu começo em março, passo o carnaval, não comecei, aí ele me deu o ultimato, eu tô esperando há 6 meses, e aí se você não vier, e aí ele até me ajudou ligando na Elza para mim sair. Acabei tomando a decisão de sair, foi uma decisão muito difícil, fiquei muito emocionado, porque é uma história de vida, aí eu era muito próximo, aliás foi aniversário dela ontem, e aí entrei na Notre Dame. No que eu entrei na Notre Dame, eu já tinha, muitos me chamavam. A Mil me chamava na época do Rafael Cavalcante, que foi o head desse projeto, que trouxe o Jorge, né? Que o Jorge trouxe o Leandro. E quando eu saí, o Rafael, já no dia seguinte, não acredito, não, você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. E aí, em poucos meses já na Notre Dame, para ganhar menos, não é muito menos, o Rafael me convenceu como Leandro a gente vestir esse propósito da Golden Cross. A Golden Cross, ela foi uma inspiração da Mil. Sou de uma época que a Mil vestia a gente, caça o inimigo dourado. Se a gente tirasse um canto da Golden, o Dr. Edson Bueno de Godoy, que foi um gênio, né? O Dr. Jorge pagava dobrado. E ali a gente sempre já tinha uma admiração muito grande da Golden. O Dr. Edson falou, estou 100 vezes menor que a Golden, mas vou passá-lo. Estou 80, estou 50, porque a Golden era a referência número 1 do mercado. E aí voltar, reativar esse grande projeto, né? Então, aqui em São Paulo, principalmente, foi um propósito muito marcante, ainda mais com o Rafael, que era um grande estrategista, ele é um grande estrategista. Então ele montou o time, né? Montou as pessoas, e aí acabei pedindo demissão da Notre Dame e fui lá. Eu lembro que eu pedi no dia 6 de setembro, foi numa quarta, eu trabalhei até quase 10 da noite, inclusive com o Paulo Barbante abrindo 8h30 da noite. O que é que você está fazendo aqui? Eu queria deixar tudo em ordem para quem ficasse no meu lugar, inclusive meu amigo ficou no meu lugar, que é o Luizinho,
assumi minha carteira, deixei tudo em ordem, feriado numa quinta, na sexta-feira, em emenda de quinta para sexta, eu comecei na Golden Cross. E o Jorge André me falou, cara, por que você não tirou um dia para descansar? E eu falei, não, eu tenho muito trabalho para fazer aqui pelo diagnóstico que eu já levantei com meus amigos corretores. E aí começamos na Golden. Então a gente chegou na Golden, eu tive o prazer de conhecer, de ir lá na Rua do Paraíso 41, conhecer o time, os desafios, uma cultura da empresa que tinha uma cultura já muito velada no que era no passado. Eu lembro, como do empresarial, que o número médio de cotações mês eram 15, 20 no mês, e do cara para entregar um estudo ele era hipervalorizado, com ações assim, sem medida. Então a gente identificou a equipe, o pós, a estrutura. Logo em seguida também chegou o Leandro, então a gente já chegou com esse propósito de trazer tudo que o mercado fazia, tudo que era demanda, e nesse trabalho a gente foi crescendo com 2, com 3. A equipe foi fazendo a entrega, a gente começou a estar presente novamente em todo o canal de São Paulo, com muito treinamento, onde eu cada vez criava mais sinergia com o Leandro, sempre cheio, visitando grandes consultorias, aproximando as consultorias que estavam distantes da Golden, desde uma EIA, de uma Marsh, da Willis, a gente tinha um relacionamento muito bom, Raduan, enfim, o seu Najib, né, que também já foi diretor na Sul América. Então a gente foi trazendo a Golden para o game, e foi importante ver, depois dessa trajetória no final, a gente marcou bem esse número de 15, 20 cotações ao mês, e o corretor que cotava ganhava um top premium, a coisa mais linda, um azul maravilhoso com um dourado, um top premium de tipo hoje, sei lá, uns R$500 só porque o cara cotou. E a gente saiu lá com 1.100, 1.200 cotações mês. E a gente começou a ter problema já com toda essa demanda. Então a gente saiu da Golden, cumpri essa trajetória na Golden com esse modelo. A Golden, por decisão operacional, a Golden tem um passivo que sempre foi um grande desafio para a companhia voltar nos seus melhores momentos, mas a qualidade da Golden é sempre impecável. Até hoje nós somos um grande distribuidor da Golden e os clientes, os corretores que vendem Golden, a gente não tem nenhum problema. Eu aprendi muito na Golden, né? Então tive Cláudio Brabo, hoje a Luciana, que é uma alta liderança na Mil, foi minha par, Fernanda. Então a gente sempre teve um grupo ali que todos cresceram muito. Bom, essa trajetória da Golden, conhecendo aqui o meu irmão, o Leandro, e ali, por ter vivido 360 corretor, previsor de corretora, gerente, por ter entrado numa operadora, e numa operadora, a Golden, por que ela foi uma escola, Carol? Porque a Golden não se preocupava com a venda. A Golden se preocupava com o resultado. Ela tem conceitos bem diferentes. Ela nunca foi uma companhia do oba-oba sem resultado. Então ali, para você ter uma ideia, eu recebi o atuarial. Eu tinha o poder de agravar, eu tinha a liberdade de dar o desconto. Numa renovação, eu poderia ser exaltado ou execrado por um mau negócio, porque a companhia reverberava qualquer mau negócio. Até porque vinha de muito tempo tentando voltar ao top liderança, principalmente em São Paulo. E outros estados também. Então, acabei aprendendo muito de gestão, tive uma liderança muito forte, foi o Cláudio, né, já saudoso, o Cláudio Brabo, e a gente aprendeu realmente a fazer negócio. Então, toda essa experiência, como a gente está falando de propósito, nada acontece por acaso, isso é importante até hoje no Brasil, porque essa experiência de ter convivido com as consultorias no empresarial, como também aqui no massificado, eu observava que grandes corretoras, balcões de proposta, os distribuidores, como queiram chamar, ele tinha uma cotação no empresarial, ele cotava na corretora A, que se acompanhava, na corretora B, na corretora C, e no final ia parar numa corretora que tinha um pouquinho de serviço, com pós-vendas, com implantação, com o sistema. E quando eu rastreava aquele ponto, então eu ligava para você e falava assim, Carol, você é dona da corretora tal. Você me entregou em 3 meses, você me cotou aqui 40 negócios. Sabia que 15 desses foi parar aqui no Leandro, só porque o Leandro tem um serviço do empresarial do PJ? Quando eu saí da Golden, eu fiz uma leitura. Que eu poderia ser uma aceleradora, eu poderia ser realmente um acessório, que esse canal massificado que não tinha. Foi ali que nasceu o primeiro BP da Brasil. A gente fazia as corretoras, eu trazer o conceito de grandes consultorias, como o EIA ou Marsh, para pequena, eu acelerar aqui essa força de venda gigante, que é uma força do massificado, mas que tinha contato. Ele vendia um PME para um diretor de uma empresa, que o diretor da empresa pediu uma cotação. E aí a gente conseguia agregar. Mas
Nessa trajetória, como o Leandro falou, a gente iniciou o Brasil muito romântico, se desfazendo de capital. Não tivemos nenhum padrinho, como no começo alguns imaginavam, né? Desde Rafael Cavalcante, depois foi Fernando Félix, enfim, Buzo, cada hora surgiu um nome. E a gente não, a gente se desfez mesmo de cheque especial, de bens, né? De realmente começar aquela história e tudo que a gente ganhava colocar na empresa. Começamos lá pequeno e aí por ter tido esse relacionamento e tá buscando sempre fazer uma entrega diferente, personalizada, um passo à frente, uma apresentação melhorada, a gente começou a ter demanda do massificado. Porque eu já tinha sido gerente, supervisor, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que começaram comigo por ter trabalhado 16 anos lá na Valpaiana, na Elsa, me procuravam. E outro fator curioso é que como operador, até como eu nunca invadi nenhuma outra corretora, nunca agredi um concorrente. A gente sempre tem até um slide que a gente marca muito, a gente sempre quis ser um bom local que automaticamente, sendo um solo fértil, sendo um jardim fértil, automaticamente as melhores, né, borboletas, a gente brinca aqui, procurariam aquele melhor jardim. Se eu tiver a melhor entrega, automaticamente eu vou procurar, porque um vai falando, quando é coisa que entrega bem, um vai falando para o outro. Isso é um pouco da nossa essência até hoje. Então o Brasil começou ali, pequenininha, com todo esse romantismo, a gente que colocou piso no chão, a gente que revezou a semana quem fazia o café, quem limpava o banheiro, a gente ia contratar um funcionário, Carol, a gente cortava do nosso salário. Então muitas vezes a gente acabava atrasando uma conta para poder investir num funcionário. A gente não tinha o scanner, a gente sofreu naquela época que você tinha proposta física e tinha que escanear. Então isso foi uma época muito romântica, mas isso nos deu musculatura, isso nos deu uma força interior muito grande, mesmo em momentos ruins, que nem momentos ruins, momentos delicados, que a gente recebeu oferta para larga tudo, eu faço aqui, a gente recebeu uma oferta na época da Unimed mesmo paulistana, encerra tudo, eu quero ter você comigo no empresarial, eu devolvo o que vocês gastaram. A gente preferiu continuar num caminho que era o mais difícil, o caminho das pedras, e Deus nos abençoou porque passou um ano e pouco, na frente aconteceu a catástrofe, né, da Unimed, que lamentavelmente a gente perdeu lá no mercado, mas abriu portas para a gente vender muito. E nessa venda muito, toda essa receita a gente conseguiu crescer. Então começamos no terceiro andar, num escritório de 70 metros, 50 metros, depois a gente 62. 62, tá vendo? Vocês dois e quantos funcionários? Nossa, lá no começo? Só Azuleide que veio depois. Só 2, aí eu trouxe mulher que trabalhou comigo na Golden, que foi a Azuleide, fazia lá comigo um back-office empresarial e me ajudou no pós. Aí começou, veio um. Nosso primeiro funcionário foi de pós, né, com a Azuleide. Paloma, né? Paloma, né, a filha da Dani, depois a segunda, e aí a gente começou a crescer ali com 2 funcionários. Aí passamos até o 10º andar, e já começamos a crescer, aí chegou meu filho para ajudar. Em quanto tempo isso? Um ano e meio, né, por aí. 1 ano e meio, vai, por aí. Eu acho que foi um ano e meio. A gente, quando teve 2015 a crise da Unimed, a gente já estava no 10º. E aí no 10º começou a ficar pequeno. Cedi minha sala para supervisor trabalhar, eu trabalhava da Copa. Tinha uma bancada de granito, colocava meu notebook, trabalhava de lá. O Lando cedeu a mesa dele também. E a gente não tinha espaço, a gente esperando o dado momento de crescer. Começou a ficar pequeno, era um prédio que, mesmo estando ali, a gente queria estar próximo do corretor, que é a região central, mas a gente entendia que a entrega ali não estava legal. Então, eu tinha trabalhado com a Elsa na Marquês de Itu, que já era uma sede de várias companhias, né, no Marquês de Itu 61, tinha sido lá atrás, inclusive da Qualicorp, foi a agência da Mil, foi Prudential, foi a Plub, foi a Allianz, um bom tempo também no mesmo prédio. Era um prédio característica também seguradora. E aí a gente decidiu tomar uma atitude bem corajosa. A minha colega falou, nossa, mas você vai sair daquele aluguel gigante, mas a gente precisava ter uma estrutura melhor. Então a gente foi para lá, cortamos na carne, cortamos salário, para começar a montar os times ali. Então ali a gente começou a ter uma estrutura mais bem elaborada para atender mais ainda o corretor. E aí cresceu todas as áreas. Então trouxemos a Silvana, a gente trouxe também o Eduardo, que tinha trabalhado comigo, a gente tinha um canal de co-work, um canal de atendimento ao corretor externo, foi se replicando com os supervisores, a gente foi replicando o pós-vendas, a gente foi replicando várias áreas, até que veio a pandemia, né, também lá, a gente percebeu que lá também o prédio começou a apresentar algumas falhas, até estruturais, a gente começou a olhar de vir para um lugar, o centro também está muito degradado, né, começamos ali a ter funcionário, atravessa a rua, era assaltado, ir no metrô foi abordado, a gente começou a ter muito problema, a gente decidiu sair. Isso foi em 2021.
E aí, em fevereiro de 2021, a gente acabou encontrando aqui a Angélica, que a gente conseguiu estruturar mais ainda, com auditório, um prédio moderno. Somos o primeiro a ocupar o imóvel, então a gente conseguiu desenhar do nosso jeito, né, com a nossa cara. E sempre foi legal, porque toda a Brasil, sempre você reparar que ela é aberta, porque a gente sempre falou que a empresa aberta, ela tem que refletir os valores, né, que a gente tem aqui bem claro, que é a transparência, nada a esconder, a ética, e a gente conseguiu deixar ela muito com a nossa cara, com o nosso DNA. Moderna, mas sobre sólidos princípios também. Como que a experiência de vocês em atendimento e em vendas fez com que vocês entendessem de fato as necessidades do corretor? Porque as necessidades do corretor de plano de saúde, elas são bem específicas. Dinâmica, né? Vou responder. Primeiro a gente sentou, a gente fez o que eu falei, a gente fez tudo, passei por todo o processo que o corretor passou, né? Então, eu fui corretor, eu estive na ponta do mais romântico possível, eu vi toda essa linha do tempo que aconteceu com o nosso mercado, quando a gente tinha uma mudança muito simples, no ano que mudou o desconto do familiar, nada mais, uma mudança. Acabou um desconto, acabou uma coisa muito simples. E hoje o nosso mercado ele é tão agitado, ele é tão revolto. O que você conhece em dezembro, se você viajou e voltou agora, já mudou aí. Pelo menos umas 30 mudanças ocorreram no nosso mercado, que você vai se sentir inseguro. Então, por ter tido essa empatia, essa vivência do lado do corretor, a gente sabe que o corretor precisa. Primeiro, né, quem guie ele, quem entregue mais serviços, quem oriente, seja prontamente apto a atendê-lo, né, de levar o serviço. Isso faz muita diferença hoje, e não só no momento bom que a gente encontra hoje, e isso os corretores falam sempre. Quando tá bom, todo mundo é bom. Quando eu ligo com um problema, quem vai atender o telefone agora, quem vai me ajudar a dar uma resposta, mesmo que pode ser ainda pendente de qualquer movimento, mas manter-se ali à frente de um problema. Então, isso nasceu todo o nosso DNA. A gente primeiro enxergou o que o corretor precisava, que era uma consultoria muito próxima de uma operadora, de uma administradora, mais próximo dele. Então a gente começou a fazer uma série de projetos, treinamento. Acho que se você pegar exatamente essa palavra, eu acho que se você, todos aqui, a gente tem mais de 10 anos, né? Se você olhar, Carol, 10 anos atrás, qual corretora, qual assessoria, qual plataforma tinha dentro do seu portfólio a palavra pós-vendas? Eu te faço essa pergunta. Você já fez milhares de entrevistas. Acho que talvez você conheça o mercado e todos os segmentos. Uma corretora, uma plataforma, uma assessoria, uma operadora, uma administradora. Você conhece todas. Qual há 10 anos atrás usava a palavra pós-venda? Hoje a gente acha até que é meio clichê, né? Todo mundo fala, eu tenho um pós-vendas. Só que quando as pessoas falam isso, pra gente é até um motivo de orgulho. Algo que o Marcelo trouxe isso muito enraizado, e a gente conseguiu construir isso de uma forma tão positiva que hoje, operacionalmente falando, as estruturas de pós-vendas, elas são uma das maiores estruturas que nós temos dentro da empresa. Por quê? Porque isso mostra a perenidade, a durabilidade de um contrato, isso mostra para o corretor, quando a gente trabalhou com o conceito da cocorretagem, para o corretor que lá atrás não tinha condições nem de ter um vitalício, nós construímos através da profissionalização desse cara. Nós somos o primeiro a incentivar, até porque o corretor, seja de assessoria ou até filiado ao Simcorp, tinha muita dificuldade de acessar uma Amil. Então, em 2017, nós fomos o primeiro a impulsionar a Amil com o Multinotas, que é uma cocorretagem. Fizemos lá um treinamento no hotel, a divulgação, então fomos o primeiro a impulsionar. E na época, né, nós fomos chamados de louco, né, pelos nossos colegas, né, de mercado. Né? Como você vai dividir seu vitalício? Como? Você é louco, isso vai fazer falta, mas você vai provocar. Foi aí que, mas a curva de crescimento foi muito superior a permanência, né? Aí somada a curva de crescimento de venda com a permanência, eu consigo atingir minha sustentação. A gente começou a explicar que era muito importante o corretor ter carteira, aquela assessoria ter carteira, porque esse movimento simplesmente da troca, cada 9 meses, o corretor já vende, já automaticamente, passados poucos meses pensar na troca, era um momento muito de risco, seja para o segurado ou para ele. Era muito importante ele ter carteira, era muito importante ele mostrar para aquela companhia que a carteira dele também tem perenidade, que aquela companhia podia contar com um canal de distribuição onde ela pudesse ter previsibilidade técnica de operar. Então, quando um corretor ou quando uma assessoria vai pedir mais comissão, quando vai pedir algum tipo de campanha, é importante que a gente viveu isso das companhias, como eu te falei, buscar o resultado. Eu vou olhar aquela corretora do
Leandro ou da Carol, fala, pô, ela tem comigo aqui X mil vidas e o tempo de permanência dela é 5 anos, 6 anos. Nós temos a Pólice aqui, o Brasil faz 10 anos, a Pólice vai fazer 10 anos, 2 meses depois. A Pólice está acompanhando com a gente aqui. Então, isso é um fator de conquista, não para o Brasil, para o corretor, que ele tem carteira, ele passa por ter previsibilidade. A gente sempre perguntou se ele ficasse doente, como é que ele ia fazer. E ele poderia realmente construir muito mais com um pós. Então, o funcionário número 1 da Brasil foi um pós-vendas que a gente trouxe para mostrar, tirar boleto, ajudar a fazer inclusão, exclusão. Atividades que eram simples, mas, por exemplo, que muito corretor, até em empresas de pequeno e médio porte, ele perdia. Que a empresa perdia para alguém que fazia inclusão, exclusão, a corretora não tinha, como o Leandro bem colocou. Alguém olhasse o reajuste em setembro, eu começar a trabalhar agora. Fazer uma palestra de prevenção, eu tenho um médico, eu tenho um sistema de incluir e excluir, eu tenho um BI, eu tenho uma ambulância para fazer uma palestra num CIPAT. Então, tudo isso que a gente foi trazendo, se a gente olhar aí realmente numa linha do tempo, foi importante cada fase da construção da nossa carreira profissional. E aí esse propósito da Brasil, que com muita humildade a gente fala, que alguns falam, poxa, vocês estão sempre à frente, é um comentário que a gente ouve muito em relação a algumas operadoras, que recentemente a gente fez um café de pós-vendas e muitos elogiaram, a gente chamou todas as companhias para trazer os seus pós-vendas a eventos comerciais, mas não há eventos de pós. Esse pessoal está ali na retaguarda te ajudando. Toda essa entrega que a gente faz é para o corretor estar à frente, para o corretor ter mais serviço. Eu sempre disse também para quem trabalhou comigo que um cliente, quando procura outro corretor, é que aquele corretor nunca fez pós-vendas, ele nunca marcou. Todos já passaram na mão de um corretor. Então, quando o corretor atende, quando o corretor é presente, quando o corretor se mostra presente naquele momento, seja do simples problema ao complexo problema, o cliente não troca você jamais. E a gente sabe que tem corretor que não tem capital para ter um grande escritório. Então, é aí que entra a assessoria. Aquele corretor não tem alguém para ajudá-lo hoje nesse disputado mundo com o marketing, porque o cliente hoje tem uma visibilidade muito fácil. Coisa que no passado ele tinha que ligar, tinha uma página amarela, né? Vocês vão lembrar que tinha lá folhetinho na rua. Mas até fazendo um outdoor. Você falou um item aqui que eu vou discordar e você é o culpado disso que eu vou discordar. O Marcelo falou, às vezes o corretor ele tem uma estrutura e não tem investimento. Não é só isso. Nós temos corretoras e existem corretoras grandes que crescem até por conta de todo o trabalho que a gente faz, e eu falei que o culpado é ele, porque na realidade ele o trabalho de mentoria que a gente faz, quantas corretoras o Marcelo vai lá e faz treinamento de vendas, treinamento motivacional, vai às nossas equipes com o produto e vai qualificando essa corretora para que ela, que hoje é pequena ou média, que ela se torne uma corretora grande. Então, hoje um ponto que a gente se preocupa bastante é de acelerar os nossos parceiros. Então, aquele parceiro que quer ser acelerado, tem parceiro que eu passo na porta da casa dele, pego ele de manhã para tomar café, o Marcelo faz isso também, pra gente ir discutindo estratégia para ele crescer. Lembrou de um fato, a gente tem fatos curiosos na história, né? Então são... das propostas, a gente tinha a proposta aqui, não, você está em Guarulhos, tem corretora que você vai passar na Vila Maria, essa você passa na Penha, eu passo aqui na Vila Prudente, eu passo aqui na Vila Mariana, então a gente se dividia às vezes à noite, deixando um contrato na casa do corretor. E tem uma corretora, isso que você falou fez lembrar outro ponto. E a gente começou a lembrar. Outro dia eu falei assim para uma corretora. Engraçado, né? Eu falei para uma corretora outro dia, eu moro em tal lugar. Eu falei, eu sei onde você mora, eu já fui lá na sua portaria. Eram 2, 3 pessoas. Hoje ela tem 30 pessoas. Guardo todas as recordações, até porque tem história, né? Senão fica uma história. Na realidade é um acervo. Sem fato, né? Fica aquele conto, não é uma história. Acervo da Brasil Health. Exatamente. Então, eu já tive algumas empresas. Mostra pra gente aí, pro pessoal que vai assistir depois. 2014, Segredos de um grande negócio. A Coca-Cola, o segredo da Coca-Cola. A receita do sucesso? Exatamente. Aqui nasceu. Então, assim, acho que desde o começo, como a gente estava falando, a gente se preocupou em trazer algo mais, né? Essa experiência, essa visão. Eu lembro também de fatos muito importantes, como o Leandro falando, vai atrás do comercial, que eu tô na retaguarda e implanto. Isso é vital. Porque o Leandro não tinha... Contou, às vezes que eu falei pra ele, fica com a empresa sozinho que eu tô indo embora. Teve um momento de crise. Pagar nada. Teve um momento de crise. Black Friday. O Leandro queria desistir, porque a empresa não dava dinheiro, né? E a margem é muito pouca, isso foi né? Quando, mais ou menos? Eu sei aonde foi. Quando foi, eu não lembro. Foi bem no começo. No Show Escuro. No primeiro ano. No Show Escuro. Foi bem no comecinho da Brasil, ela teve alguns picos, porque o que acontecia? Era algo, talvez, por inexperiência de gestão, uma série de coisas
até da minha parte mesmo. Conforme a Brasil crescia naquela época, hoje não, mas conforme ela crescia, a gente tinha que se dispor de mais capital, porque antigamente você tinha premiações que eram pagas no ato da venda, as operadoras depois que elas ressarciam uma parte, tinha tudo isso. Então você tinha que ter um capital ali para poder rodar. E a gente bater de frente com as grandes plataformas, as grandes assessorias que existiam na época, não dava, né? Era financeiramente impossível. E ao mesmo tempo a gente precisava dessa venda para poder sustentar o negócio crescer. A gente tinha uma venda muito consultiva, que era uma venda consultiva. Hoje ainda é assim, até pela área da corporate, mas muitas das vendas a gente acompanhava o corretor. Eu lembro, eu ia com o corretor, eu ia pro interior, eu fui lá no Sorocaba. Você a gente então, tem Marcelo, muita foto do hoje. corretor no carro, fazendo foto com a gente. A gente sempre a gente acompanha, fazer uma venda muito então por isso consultiva. foi sendo diferente. E aí essas coisas iam, o financeiro ia caindo, né? Então o fluxo de caixa ia caindo, você começava a entrar em desespero. Aí teve uma hora que eu falei, cara, não tenho estômago para isso, cara. Não, e vocês se sobrecarregando segue a sua vida. Trabalho. E aí foi quando eu falei no começo, muitas vezes de um dar a mão pro outro, isso foi, eu queria chegar nesse ponto, porque muitas vezes eu pensei em desistir nos primeiros anos, eu acredito que nos 2 primeiros anos, eu pensei em desistir, muitas vezes o Marcelo entrou e falou, deixa eu te falar um negócio, cara, a gente já ganha pouco, eu sei disso, mas tira o pouco que eu ganho que eu vou pagar pra gente contratar uma pessoa. Cara, não dá, porque se você fizer isso, eu também não acho justo eu não fazer. Só que eu não posso, cara, eu não consigo. Ele falou, eu também não, mas vai dar certo, vamos acreditar, vai. E as coisas iam acontecendo. Então, um puxar o outro, às vezes eu vejo, pô, o Marcelo não tá num bom dia. Eu, independente de estar ou não, o meu papel é fazer ele estar. Tenho que fazer o dia dele, ele tem que ficar bom. É meu papel. É como se fosse um casamento. A sociedade é um casamento. Só que a gente passa a maior parte do tempo junto, né? Então você compartilha sonhos como um casamento, né? Ter uma empresa, ter um sócio, é compartilhar sonhos, compartilhar visões. E no começo de qualquer negócio, Carol, ele não é fácil. O nosso mercado é um mercado de pouquíssima margem. E isso o Leandro sofria muito no começo. Então, o corretor trabalhando com você hoje, a maneira de trabalhar entregar com outro, ele ficava irado, ele virava a cara pro cara, ele queria matar o cara. Calma, comercial é isso. Ele foi aprendendo a viver isso. Mas naquele começo, ele teve dias que ele falou, eu não quero mais, eu desisto, eu vou procurar emprego, eu vou colocar meu currículo no mercado. Calma. Acredita no sonho, mas acredita que a gente vai chegar num dado momento. Mas a gente sentava, fazer um planejamento, uma previsibilidade, falar, cara, dá pra vai dar certo, vai entrar. E a gente acreditava sempre, vai dar certo, nunca deixamos de pagar nada, nunca deixamos de pagar um imposto, nunca deixamos de cumprir o que prometemos. E é muito difícil nesse mercado, né? Porque a gente não nasceu... há 10 anos, o mesmo CNPJ... A gente não nasceu num berço de ouro. A gente não teve nenhum investidor, a não ser a semente de um sonho mesmo, né? Então a história ela é bem romântica por isso. E talvez eu brinco, né? Foi a nossa garagem, né? Como a gente pensou lá atrás. E aí, olhando tudo isso, eu muitas vezes me pensava, Carol, como eu posso fazer algo ou que eu vou colocar atitude onde ninguém está indo? O que eu posso fazer, o que os outros não fazem? Essa escola que a gente teve nas companhias de fazer um planejamento, isso eu sempre valorizo isso muito. É cansativo, é desgastante, ele às vezes é complexo, porque o mercado está mudando, as pessoas também mudam, mas olhando para trás foi importante em vários momentos. A gente encontrou caminho, a gente encontrou inovações, a gente encontrou olhando um benchmark do mercado, se a gente fizer isso, ninguém faz. E aquilo virou uma referência depois. Como, por exemplo, a gente começou desde o primeiro ano a fazer convenção de vendas. Eu lembro de fazer convenção de vendas com 10, convenção de vendas lá na 7 de abril, gente no hall do elevador, o corretor sentava na escada para escutar o que a gente ia falar. Eu tenho uma foto que não coube, o pessoal ficou no hall do elevador e tinha a escada, os corretores sentados na escada para escutar o que a gente ia falar, a nossa visão do que tinha sido o mês anterior, que seria o próximo mês. Teve um mês que a gente fez num hotel lá, foi até um desafio, né, pra gente. Aí a gente foi crescendo, teve no 10º, a gente depois começamos a fazer num hotel, né? Nessa ocasião apresentamos o Sérgio Cardoso, lembro até desse evento, e a gente foi construindo um modelo. Aí conseguimos ter uma universidade de vendas que já tem praticamente 8 anos, que foi coroada no ano passado dentro da Frenseg, um grande sucesso. A gente só não soltou esse ano porque a ANS está de mudança, acho que você está acompanhando, então conversando com o Rodrigo, talvez seja legal já fazendo novo, então talvez tenhamos que fazer
fazer isso no segundo semestre, mas não continuamos deixar de fazer o Corretor Expert, que é um evento super importante, que o corretor conhece a sede da empresa e as lideranças da empresa, vai lá na empresa, a gente faz convenção de venda, continuamos treinando em company corretores, fazendo mentoria com supervisores, fazendo encontros, fazendo desenvolvimento, não paramos por conta disso. Fora isso, a gente também sempre valorizar o corretor. Nossa primeira viagem, reconhecimento ao corretor, foi também em 2015. Na aquisição só podia ir um sócio na viagem. Pois é. Nós não tínhamos dinheiro. E o Leandro falou, não, vai lá, até porque é importante você ser o comercial. Eu fui com o coração partido, e toda hora ligava, tentava falar, porque vai um, não vai o outro. E o suor daquele caminho, daquela jornada, foi feita pelos dois. Independente do modo. Vamos fazer outra campanha para lá para eu poder ir dessa vez. Né? Tá em promoção. Vila Galera. E aí a gente foi fazendo, a gente já tem 9 anos de campanha, reconhecendo os corretores, valorizando, reconhecendo também as operadoras que caminham com a gente todo dia. Hoje mesmo eu estava conversando com outra operadora e um pessoal de uma operadora falou, nossa, é incrível quando eu chego no Brasil eu me sinto bem. E sabe que é diferente porque vocês vêm nos abraçar. Isso eu sempre falo aqui, esse fator, né? Algumas pessoas vêm de longe, algumas pessoas vêm cansadas da rua, de uma reunião ruim, e eu já vivi isso, né? Você chegava numa companhia, você vê aquele diretor, você espera um abraço daquela pessoa, aquela pessoa passa distante e você fica com aquela lacuna, né? Então, isso me marcou muito, então eu sempre fiz questão de, independente de quem for, independente da minha porta, sempre estar aberta e dar um abraço a uma pessoa, pô, que legal te ver, bem-vindo, um prazer te receber. Isso faz uma diferença. Faz uma diferença grande, como faz uma diferença de um bom dia de manhã, que às vezes a pessoa pode sair com um problema em casa, um problema no transporte, as pessoas vêm de longe. E aqui a gente passa um bom tempo das nossas vidas no trabalho, né? Então o ambiente tem que ser saudável. Então toda essa jornada, a gente sempre procurou trazer coisas diferentes, serviços diferentes, trazer sistemas diferentes, equipes. A gente sempre procurou também ter equipes que entendam a filosofia, que procuram entregar o que a gente busca. Então a gente tem um bom time no pós, a gente tem um bom time no empresarial, a gente tem um bom canal de franquias, né? Que hoje somos uma das poucas que permanecem fazendo feira na BF, sendo referência na BF. Hoje, com muita honra, apoiamos lá o Sincor, na ajuda do plano de saúde, o corretor que está afiliado ao Sincor, então isso também ele é muito produtivo. A gente também tem sempre buscado trazer campanhas com as operadoras diferentes, que o nosso corretor parceiro esteja se sentindo que a Brasil não é simplesmente um balcão de vendas. Eu sempre abominei isso. Sempre pensei, Carol, você usando um balizamento com qualquer outra indústria, você chegou aqui com uma indústria de automóvel no Brasil, você sabe que no mundo você é uma referência, eu preciso ter um bom canal de distribuição. Isso eu questiono algumas operadoras. Aquele teu parceiro, ele investe no pós-venda, ele treina, ele tem que ser uma extensão da operadora, ele tem que estar alinhado com a tua estratégia. E a gente, como tem isso aqui, a gente em algumas companhias, a gente começa o ano, a gente apresenta, olha, o Sul América, o Amil, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer isso, o que você pensa disso? Eu sou uma extensão, se eu sou uma assessoria, eu sou uma filial, eu sou uma concessionária daquela fábrica de automóveis. Então eu preciso estar alinhado com isso. Eu acho que isso é um pouco da nossa essência que nos trouxe para os 10 anos. Eu confesso, na aula eu fiquei pensando muito, meu Deus, né? A gente estava na Golden e eu lembro do Jorge, nossa, eu queria tanto me aproximar e dar uma aula, eu queria tanto estar próximo do Sincor. E a gente, não por nenhum tipo de mimo ou popularmente trabalho, puxando o saco, né? Por trabalho e com humildade, com dedicação, a gente colocar à disposição o que a gente pode somar e para o bem do nosso mercado, não é só da Brasil, acho que é o bem de todos, né? Quando a gente tem uma indústria, um canal de distribuição bom, diretamente não é só Brasil, né? Que aquela companhia veja que vale a pena, como algumas no passado tentaram trabalhar sem o corretor, entenda o papel também que o corretor entrega hoje, mais do que uma venda. Quantos clientes no meu pós-venda evita daquele cliente ligar na operadora? Quantas NIPs, nós fizemos isso, a reunião aqui do pós, a gente evita muita NIP, porque a gente abaixa o calor daquele cliente que está muito insatisfeito, a gente vai, se coloca à disposição, resolve. Nós fazemos o concierge de agendar, de antecipar uma cirurgia, de ajudar no reembolso, de aquele plano que foi cancelado, daquele contrato que está com reajuste muito alto. Então, a gente diminui essa carga lá para a operadora e fazendo de uma forma parceira. Então, hoje, a Brasil, a gente até costuma falar que a gente é assessoria e consultoria. E às vezes eu pergunto para você sabe a diferença de assessoria e consultoria? Eu ia te perguntar onde começa uma e acaba a outra. Uma assim tem que se completar com a outra. Como que eu posso te dar assessoria se eu não tenho nenhum serviço consultivo? Então o corretor, quando vai numa empresa, eu coloco o logo dele numa apresentação. Mas aquela apresentação é um serviço de consultoria. Quando a gente faz uma campanha, quando a gente faz um pós-vendas, quando a gente faz um cotador da Brasil no seu celular, é mais consultoria. Não é simplesmente assessorar
eu entrego mais serviço consultivo, que ele chega no cliente, ele tem mais entrega, ele tem mais eficiência, ele tem mais realmente serviços consultivos para ele vender muito mais. Por isso que a gente costuma falar, e foi uma das coisas que eu citei no início, eu uso muito isso na apresentação, que às vezes fica até repetitivo, mas a gente tem que criar o melhor jardim, que as melhores borboletas vão procurar o melhor jardim. Não vai jardim ruim, não vai jardim morto, jardim cansado. E é uma outra coisa que eu falo muito, e falo sempre para vários, que a gente não pode ser aquela pessoa que morreu aos 20 anos e enterra o corpo aos 80. A gente tem que chegar aos 80 vibrante, alegre. É um mercado que vai doer. A gente fala, saúde dói. Não é mercado de sentar em computador e ficar digitando, colocando CEP. É um mercado consultivo. E consultivo é ter consultoria. A assessoria tem que ter mais serviços consultivos para o corretor. E não é um mercado estável, né, Reine? Ele é instável. Volátil totalmente. E isso dificulta muito o trabalho do corretor, que tem sempre que se manter atualizado. Eu queria que vocês falassem do investimento de vocês na qualificação desse corretor. Sim. Que eu acho que isso é importante. A fidelidade de um segurado hoje, ele é testado todo dia. Por mais que seja seu amigo, vai ligar um corretor hoje, vai ligar outro, vai chegar um e-mail, vai chegar uma mensagem, vai chegar um vídeo criativo, vai chegar uma solução. Então, o corretor, esse investimento hoje da educação, do conhecimento, é um pilar vital para manter a estrutura de sucesso dele. É vital. Se ele entende que ele já treinou tudo que tinha para treinar até agora, daqui 3 meses ele está desatualizado. Ele se torna, exemplo de outras profissões, um médico que pode fazer cirurgia sem videolaparoscopia, pode se recorrer de métodos muito mais invasivos, de muito mais risco, sendo que toda a medicina também evoluiu. Então, o corretor hoje ele tem que ser dinâmico, ele tem que cuidar da oratória, da escrita, do marketing digital, da gestão do CRM, do caixa, do fluxo. Ele tem que ter um planejamento, sim, que seja na folha de um caderno, na folha de um pão. Porque tudo que você escreve não é sonho, vira propósito, vira objetivo. Você vai olhar para aquilo, você vai lembrar, você vai lembrar, você vai lembrar. Eu acho que esse planejamento, eu lembro também de um caso que me surgiu engraçado. Eu era moleque, Leandro, eu tinha uns 11, 12 anos, 13 anos, acho que uns 12 para 13 anos, eu queria muito comprar uma RD 350, meu filho falou esses dias. E aí saiu na Duas Rosas um pôster e eu preguei atrás da minha porta. Eu vou comprar essa moto. E depois eu acabei comprando no decorrer dos anos 3 ou 4 edições daquela moto, porque era um sonho. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça que eu ia conseguir. Então eu acho que o nosso mercado precisa muito do corretor. As operadoras precisam do corretor. As operadoras vêm medindo o bom corretor do que simplesmente um corretor bolsista de negócio. Talvez aquele corretor, por isso que tem a ferramenta do vitalício. Por isso que muitas empresas trabalham com vigência hoje de 24 meses e algumas até com 36. Então, mais importante que nunca esse corretor ter carteira, ter uma boa assessoria e principalmente a entrega, porque se não tiver pós-vendas, o cliente sendo assediado não só na venda como no pós, ele pode trocar o corretor e aí ele perde carteira dele. Então a gente produz aqui um informe de reajuste que é referência no mercado, inclusive foi matéria na Globo, né, como referência, o informe de reajuste da Brasil, que até as operadoras nos solicitam. A gente tem o panorama de mercado da inflação médica, a gente ensina o corretor a fazer conta de sinistralidade, a gente faz mentoria de como vender, nós treinamos aquele corretor que tem dificuldade. O Leandro, quantos e quantos corretores não fez mentoria de fluxo de caixa, de administrar a corretora dele, de ensinar a fazer implantação de proposta. Então, ele pessoalmente envolvido também, pessoalmente lá no cadastro, vem cá, senta aqui seu funcionário, a gente vai ajudar, ou caixa, o corretor não sabe nem o modelo fiscal que ele tem que ser tributário, ele sempre orienta. Então, esse conjunto de todo mundo faz da Brasil. Eu acho que fez esses 10 anos. Eu acho que esse complemento, né? Cada profissional cuidando de uma área, assim, todos entendem de tudo, mas cada um cuidando de uma área, de um departamento, o Reina à frente junto comigo de toda essa operação, eu acho que é o grande segredo do sucesso. Quando você fala de serviço, como você tem colocado bastante, e que é um diferencial hoje todo dia a gente acorda, o que a gente pode fazer, é igual o Santander, né? Você liga, o que eu posso fazer por você hoje? A gente pensa assim, o que eu posso fazer de melhor para o corretor, em termos de serviço, qualidade, velocidade, de que forma eu posso encantá-lo? E isso é da mesma forma que acontece, eu, Marcelo, esse pensamento, é algo que a gente transmite para a equipe. Às vezes vem o superintendente aqui, vem o pessoal, vem a Silvana para dizer, isso. Ela vem com a preocupação de querer fazer o melhor para o corretor. É um parceiro importante, eu quero fazer isso, Então, ter a empresa voltada a isso, às vezes o Rômulo lá com a preocupação do Comunica Brasil, os meninos do
telemarketing, o pós-vendas funcionando, o PJ, as unidades, o menino lá em São José dos Campos trazendo pra gente lá quais são as visões, o Jorge ligando, quero trazer a versão que tem em São Paulo, levar pro corretor na Baixada. Então isso é uma forma de qualificar, porque se você olhar, eu vou falar muito dos 10 anos, há 10 anos atrás não era essa a percepção. Quando eu olho quantas corretoras que não fariam isso, está fazendo o que a gente faz, então acho que hoje o nosso papel social, ele acaba sendo um papel muito maior, além de toda a nossa estratégia, porque a gente consegue crescer, mas consegue também empurrar as outras para atingir ali a melhor eficiência para o corretor. E quem ganha com isso? Todo mundo. Ganha a operadora com uma venda com mais qualidade, um cliente satisfeito, com perenidade, informações esclarecidas. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você perguntava, a lei é igual para todos, né? Hoje não. Hoje o acesso à informação, eu pego meu filho me questionando coisas que, com 6 anos, meu filho estava me questionando sobre, pai, tá chovendo demais no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu acesso a informação. Aí para eu explicar para ele tudo. Até eu entrei ali num aprendizado. O que eu fiz? Eu tive que aprender o que estava acontecendo tecnicamente para explicar para ele, para não ser vagar, tá chovendo a lagoa. Então a mesma coisa que acontece trazendo isso para o nosso dia a dia aqui, trazendo isso para o nosso mercado, a gente faz com que todos corram. Quando o Marcelo, é legal, porque quando a gente olha hoje até as assessorias, a gente vê que há 2 anos atrás, o serviço que elas tinham era muito diferente do que elas fazem hoje. E a gente sabe que a Brasil Health também teve importância nisso, até por conta que nós fomos procurados para isso. Então não foi algo que eu vou fazer também, eu quero criar um serviço diferente. Como que eu vou fazer esse serviço diferente? Então esse é o grande desafio nosso hoje. O que eu vou fazer de diferente? O que eu vou fazer? O Marcelo, ele vai lá, ele se interna com os meninos do marketing, eu só escuto eles. Vocês vão trazer aqui, eu quero ideias, preciso que vocês saiam da caixinha. Ele sabe como fazer, ele sabe, ninguém é melhor do que ele para saber como fazer. Só que a gente quer estimular as outras pessoas a trazer também coisas novas, e isso acaba enriquecendo a todos. Então, até complementando, né? Acho que hoje todo engajamento dizem que você né? pode sonhar, você pode pensar, você pode sonhar, tentar você construir, pode fazer. mas sem pessoas você não vai em nenhum lugar. Então, tudo que a gente está falando, a gente tenta movimentar todos os nossos times, né? Do supervisor, da unidade, do sentimento, né? Semana passada mesmo, se defrontando com um caso já de um corretor bem estressado, com um caso de nota, um caso de emissão, e aí eu me deparei com um supervisor com muita dificuldade, já criando um pouco de aversão ao caso, eu não quero mais atender, vou passar lá para alguém. E aí eu chamei na sala de uma superintendente, que está errado. Eu aprendi sempre com os casos mais difíceis. E nessa hora que o corretor está te testando se você é bom, que se for bom ela vai te indicar no mínimo para 10 pessoas, ou você vai conviver com esse passado. E toda vez que elas tocar no seu telefone vai te dar um calafrio gigante. Quem nunca teve isso? Mas se você superar esse momento, você vai ter, sabe aquele cavalo indomável, selvagem, que você conseguiu fazer ele ser seu? Você tem o direito de falar que ele é meu, que você venceu, é ali que você tem que ver. Então você está errado, você não deve fazer isso. Evite isso. E foi assim que eu aprendi. Eu lembro de casos de corretor, meu filho no carro, o Eric na coisa, e eu vivo a voz do carro, o corretor falando, perdendo o respeito. Calma, deixei ele desabafar. Hoje, uma das melhores amigas, mandando foto no final de semana, no outro país, fiel com a gente praticamente há 10 anos, mas não me esqueço, ele pulando, pai, como você aguentar isso? Pai, essa pessoa está ofendendo, pai, essa pessoa está equivocada. Calma, é um propósito. A gente, quando está para lidar com um corretor, eu tenho que esperar e explicá-lo, convencê-lo que aquilo que a gente está fazendo é o melhor para ele. E às vezes isso não é difícil. As pessoas estão passando, tem dificuldade com declínio, com a sugestão, com a orientação. Isso é consultoria, isso é uma assessoria de verdade. E o principal é ser acessível. Então a gente sempre foi muito acessível, né? Isso faz toda a diferença. E toda vez que eu vejo no meu time com qualquer dificuldade de acesso, eu não tenho vergonha, Carol. Eu vou lá, eu atendo, eu faço. Ó, ele quer falar. Não é assim. E não foi só com uma ou duas pessoas. Então isso é importante a gente deixar claro. São alguns temperos, algumas coisas que passaram na nossa história. É aquilo que você falou. Eu vivi, eu já fui corretor. Eu tenho amigos que eram de operadoras e hoje estão aí se transformando em corretor. Rapaz, agora eu entendo que um corretor passa. Rapaz, que dificuldade de falar com o gestor, informação errada. Isso no problema, difícil, o corretor foge, o gestor foge, não atende, não dá retorno e aí às vezes a gente tem que ligar. Todo esse contexto, como eu falei, 100 pessoas não faz nada. Então, o grande desafio é como você aplicar a tua filosofia para todo o time. Como você monitorar
monitorar, seja de níveis hierárquicos do ABC, aquela pessoa que também que se não atende um telefone, um PBX, a percepção de fora é que todo mundo é ruim, isso em qualquer empresa. Pode ser qualquer melhor empresa do mundo. Liga num telefone e não atende. A percepção mata. Então olha a importância de um telefonema, olha a importância de responder um e-mail, olha a importância de olhar um WhatsApp e não responder e ninguém retornar. Então hoje a gente vive uma era hoje que a gente tem que olhar todos os níveis, ainda mais a gente que vive de serviço. O serviço é atendimento, o serviço é analisar o caso, é ter empatia, é pensar o que você não quer para você tem que evitar você praticar aqui. Lógico, sempre no limite da ética, nós somos totalmente contra a fraude, a gente abomina esse tipo de negócio. Esse também é um dos fatores que a gente já mudou há muito tempo, o olhar do corretor de seguros, o corretor formalizado, e aí numa jornada, né, porque a gente tem um mundo seguradora que já tinha, um mundo operadora que não precisava de SUSEP. Então, como aquele cara tem um escritório, aquele cara tem funcionário, aquele cara emite nota, vamos treinar ele, vamos fazer tirar o SUSEP dele, vamos transformar ele. Quando que vocês tiveram essa ideia de começar a estimular? Em 2017. 2017 foi onde nasceu, a Mil acreditou na época com o Fernandes, e a gente começou ali o Multinota no hotel, fazendo um evento, inclusive com o Fernandes abrindo, sendo um dos primeiros a fazer multinotas pela Mil, que já tinha dificuldade até com a Consegue, com outros também, de abrir esse modelo. E você nota uma diferença do corretor? Totalmente. Tem o nome dele, né? Quem sobe agora o pré tem um engenheiro, a placa na porta. Então quem sobe aquela venda tem uma pessoa responsável. E ele ganha muito, ele ganha agilidade de condicionamento, ele ganha carteira. E ele continua também tendo um atendimento assertivo. Que nem, nós aqui temos casos de operadoras, eu não vou citar nomes para não expor, mas tem gestor de operadora que fala para o corretor o seguinte: olha, eu não consigo resolver na minha companhia, fala para o Reina ou com o Leandro, que eles resolvem mais rápido que eu trabalho na companhia. Todas vezes me ligam, olha, eu falei com o gestor A e ela falou que ela não consegue resolver, mas que você conseguiria. Aí eu olho e falo, aí às vezes eu ligo, você fala, falei que é verdade, aqui dentro eu não resolvo, o som de casa não faz milagre. E vocês ligam e conseguem resolver. Mas isso só consegue com não é carteirada não, tá? Não. É com responsabilidade, é com ética. A gente já trabalhou em operadora. Então eu lembro de uns casos com um grande amigo nosso também, que faz parte da raiz da nossa história, que é o Celso Rocha. A gente não tinha nem empresa ainda, o CNPJ, ele tá num desafio novo. Ele sentou eu, Leandro, num café da manhã, em meados de fevereiro. Em 2014 a gente não tinha escritório, isso na minha casa, com o cachorro fazendo xixi no pé dele, meu cachorro. Não tinha CNPJ, a gente não tinha nada. Vamos na minha casa, vamos começar aqui na minha casa. Cara, as melhores empresas começaram na oficina, começa em casa. Ele fez a gente sentar lá atrás, mas quando eu ia pedir qualquer preto para ele, ele falou assim: primeiro passo, se você acredita, eu aprovo. Se você entende que isso é correto, eu aprovo. Então, a gente quando vai fazer, ele disse assim, você sabe que você está por uma companhia que será medido por resultado. A Sul América também. E eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Então, se eu pedir qualquer pleito, tinha casos que eu falava, esse aqui não vou nem pedir, esse aqui não dá. Isso não vai passar, não faz sentido. Não faz sentido eu pedir. Já esse faz sentido. Eu confirmo, é isso. Ele respondia, tá ok, faz sentido. Então, esse tipo de coisa não foi construída na carteirada, porque ele vende mais. Isso não existe, tá? Eu acho que isso é o nível de responsabilidade perante o corretor e o que você traz para a operadora também, porque eu estou ali no meio do campo, me relaciono do meio para cima e do meio para baixo. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Quando a gente coloca insurance especialista, a gente está tratando com um especialista. Eu não estou indo no ortopedista, estou no especialista em joelho, um especialista em ombro, opera ou não opero. Então a gente sempre olhou esse olhar, não simplesmente fazer negócio a qualquer preço, mas fazer negócio com qualidade, uma boa entrega. Eu sempre me preocupei muito com a credibilidade, com o respeito. Eu acho que sem respeito nenhum negócio de serviço prospera. Nenhum. Sem respeito, sem credibilidade. Nenhum. Isso não avança. Então isso para nós também foi um fator muito importante. Agora, como vocês pensam, né, trabalham e pensam em inovar sempre, mantendo a tradição? Porque é muito difícil, mantendo esses valores, sem deixar isso se corromper no meio do caminho, porque vocês começaram os dois, hoje vocês têm mais de 100 funcionários e a estrutura vai agregando. A gente conhece um pouco dos 10 anos agora de vocês, mas tem muita história aí pela frente. Como que vocês pretendem escrever essa próxima parte? Não, na realidade, eu acho que um dos nossos pilares, né, que está ali muito, a gente criou os valores, né, inovação, ética, comprometimento, relacionamento, respeito e transparência. São valores que a gente não abre mão. E nunca vamos abrir mão. Eu acho que isso está na nossa essência. Às vezes eu brinco com o Marcelo, né, eu falo para ele, você quer fazer o errado? Se você fizer isso daqui, eu vou saber fazer. Quer fazer o errado? Aí ele fala, nem sei por que você está me perguntando isso. Ou ele sabe que eu estou falando para provocar, para fazer alguma coisa. Por quê?
quê? Porque em momento algum o Eric falou semana passada para mim, o que eu respondo? Ele responde a verdade. Qual que é o certo? O que é o certo? Porque é aquela história, né? O certo é o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Então, pra gente são pilares que sustentam o nosso negócio, que nos trouxeram até aqui com muita responsabilidade. Isso é algo que a gente não vai abrir mão, vamos sempre ter isso como um pilar. Inovação, o tempo todo a gente vai pensar. Não dá para você hoje ter uma empresa de ponta sem pensar em inovação. Não é 1%, 10% a mais de comissão que vai mudar. Porque eu posso pagar melhor e a maior comissão do mundo, mas se eu não tiver serviço e não tiver qualificação, quem vende 10 vai vender 10 a vida toda. E o nosso papel não é fazer aquela pessoa vender 10, é sempre ela vender 10, 100, 1000, 10 mil. Então a gente pensa em ferramentas, e aí esse cara que é muito bom nisso, para fazer essas projeções e fazer esse cara sair do zero, de 0 a 100 em tantos segundos. É isso que vai nos permear. A gente nunca pensou em nada diferente. Nunca pensou em nada diferente e nunca pensaremos nada diferente. Eu acho que o grande desafio é os nossos valores, eles estão solidificados. Isso é algo que não abrimos mão. Que a gente não abre mão. E inovação a gente vai ser constante. Eu costumo dizer o seguinte, né? Às vezes eu vejo as pessoas que estão trabalhando aqui e de repente saem e tal. Eu falo isso pro meu pessoal. Eu falo até hoje, quem está conosco vê o que a gente faz, está aqui no dia a dia. Mas elas não conseguem ler o nosso pensamento. Então daqui para frente, até aqui ela veio igual. A partir do momento em que os caminhos forem opostos, ela não vai conseguir ler o meu pensamento. Ela vai tentar me acompanhar. Mas ler o que eu vou fazer não. E a gente sempre vai sair na frente. E outro ponto também, a gente falando de pessoas, né? A gente também tem as unidades, são pessoas também que começaram lá atrás conosco, né? Como o Tatuapé com o Júnior, o próprio Jorge que faz parte da nossa história depois na Baixada, o Evaristo fazendo Osasco e Vale do Paraíba, o Márcio fazendo a Zona Oeste, e agora recentemente também o Wagner aí, começando conosco na região do Guarujá do Tietê. Então a ideia e o grande desafio é sempre manter essas pessoas ligadas no propósito, nessa filosofia. Além das pessoas que estão aqui em São Paulo, né? Silvana, Sérgio, Rosana, Priscila, Celso e Lameirinha. Então, tem todas essas pessoas que são importantes, porque elas compõem um time. Nenhum jogo você vai ganhar sozinho, né? Às vezes a gente pensa até que o jogador de tênis, né? Ou piloto de Fórmula 1 ou de moto ganha sozinho. Tem toda uma equipe, tem todo um treinador, tem todo um nutricionista, um personal que está acompanhando dele para extrair o seu melhor. E às vezes a pessoa está só representando, mas de fato, eu até venho pensando esses dias e comentei hoje um pouquinho no almoço e pensando nos próximos 10 anos, o nosso mercado, até olhando o futuro a gente tem que melhorar cada vez mais, a gente vai ter que inovar cada vez mais, a gente vai ter que pensar um passo à frente daquela seguradora num nível de entrega realmente que faça sentido cada vez mais para ela ter um bom canal de distribuição, aquilo que eu falei. Então, também da mesma forma, não só a Brasil, como outros grandes players, maravilhosos colegas, adversários ou colegas, têm feito algumas entregas boas. Isso agrega ao mercado. Não adianta só uma corretora fazer, uma assessoria fazer. Então, de certa forma, quando a gente ouve, olha, tal pessoa ligou aqui perguntando como vocês fizeram, ou alguns gestores ou gerentes, pô, eu estava numa corretora A, e eu cheguei lá, perguntaram como vocês fizeram isso, como que foi aquilo, se poderia falar. A gente enxerga isso com naturalidade. Alguns até, foi engraçado que uma disse, eu vou te copiar, hein? Eu acho mais legal fazer, e ela não copiou, ela até fez um evento diferente e foi muito boa legal. A entrega também foi de um outro ponto de vista, mas isso que é legal, todo mundo ganha, tem espaço para todo mundo ganhar, e isso a gente traz um mercado mais sólido, mais perene. Eu confesso que eu fiquei muito triste alguns anos atrás por ter vindo de operadoras, né, de algumas operadoras chegarem a pensar ter venda direta, porque o corretor estava envolvido em fraude, porque tal coisa com documento, tal sentimento, acreditando que o corretor participou. E a gente muitas vezes na defesa, por conhecer, não, é um grande equívoco, mas outros que a gente falou, não faça isso. Não pense dessa forma, seja criando uma empresa fora do estado de São Paulo. Para com isso, porque isso lá na frente, aquela empresa pode sair do mercado por um movimento que você não está imaginando, que você está criando uma vantagem que não é legal. É uma coisa diferente, uma coisa que você precisa pensar também para o bem do mercado, não só pensar em você ou no seu bolso. A gente tem combatido, isso não é fácil, mas isso diminuiu consideravelmente. É mais um motivo de ter um multinotas, de ter um corretor de seguros. E a gente quer crescer e investir cada vez mais também em operadoras que nos abrem multinotas, que nos abrem assessoria. Aquela pessoa que eu tenho assessoria, aquela empresa que eu acreditou no Brasil, eu tenho que investir nela, eu tenho que cair de cabeça, porque eu me considero uma filial dela. Eu cobro meu time como uma filial dela. A gente faz uma reunião mensal, a gente quer olhar o supervisor que vendeu
vendeu daquela operadora, corretor que vendeu daquela operadora. A gente quer olhar cada um que foi feito naquela operadora, porque ela também acreditou na Brasil. Então é muito importante isso. Eu não sei se todos têm o mesmo ponto de reflexão. Eu vejo, às vezes, que a gente poderia ter muito mais pessoas nesse movimento. Ainda acho que a gente caminha muito de uma forma desagrupada, desorganizada. Ainda não vejo de uma forma linear que a gente pudesse realmente trazer esses debates de como melhorar, de como entregar, de como fazer. Existem entidades muito boas, mas acho que a gente poderia melhorar muito mais ainda, principalmente ter esses encontros, essa aproximação. Eu vejo alguns encontros com seguradora A, B, C, D, F, mas pouco encontro entre nós para debatermos como melhorarmos. Eu acho que isso é um grande desafio que eu vejo para os próximos anos. É um grande desafio também manter o modelo atual de remuneração, manter o modelo atual da entrega pelo corretor. Então, por isso que a gente tem que melhorar. A gente tem que entregar mais serviço, tem que inovar, tem que treinar, tem que encantar. Temos que reter. Hoje nós somos medidos não só por meta de venda, por meta de retenção, meta de pós, meta do empresarial, meta do adesão, meta do pessoa física, meta do PME. Então, são inúmeros produtos para você manter aquele grande navio transatlântico funcionando a pleno vapor. Não é fácil. Em termos de crescimento, Reina, queria que você falasse um pouquinho da expansão. Acho que a gente conversou no ano passado e a gente até, você especulou, falou comigo assim um pouquinho sobre expansão para outras regiões, por exemplo, Rio de Janeiro. Boa pergunta. Dentro de ter as pessoas, a maior dificuldade é pessoas. Porque não adianta a gente colocar uma unidade no Rio de Janeiro sem ter uma pessoa que a gente quer trazer para sócio. A pessoa tem que realmente respirar o que a gente pensa e essa pessoa tem que estar dentro do conceito que a gente busca, dentro da filosofia que a gente quer. Que primeiro, atender bem o corretor, respeitar a seguradora. E o grande desafio é arrumar pessoas. É a pessoa para fazer movimentar um investimento. O relacionamento a gente vai criar lá. Então a gente passou um tempo, uma semana lá estudando, voltamos novamente. A gente tem esse desejo de ir para o Rio de Janeiro, mas a gente está em busca de encontrar a pessoa para poder sair muito mais sólido. Lá novamente. Quando você fala sócios, é dentro do modelo de franquia que vocês têm? Não. É um modelo de atender corretor. Franquia, a gente tem aqui um modelo de franquia, que a gente tem médico, a gente tem engenheiro, tem bancário, são pessoas que querem entrar no nosso meio, a gente treina, ensina e tira SUSEP para ele. Mas ele não é focado em atender o corretor. Entendi. Já atender o corretor, a gente chama de sócio, de unidade, que esse cara não, ele é para atender corretor. Hoje são em 8 unidades que eu citei, Júnior, Tatuapé, Osasco. Então é muito importante no Rio de Janeiro ter uma pessoa que esteja ligada no mesmo movimento. E se eu não trouxer uma pessoa que estenda esse movimento, essa estratégia, essa filosofia que a gente busca, que nós aspiramos, pela distância é muito mais complexo. Então a gente quer realmente ter uma estrutura sólida, firme, né, Leandro? Uma pessoa que venha nesse sentimento, que não é fácil também. Hoje a margem é muito pouca para você realmente ter uma receita. Nós vamos contar a história do começo, bem romântica. Ninguém nasceu em berço de ouro, é fato, nós vivemos isso, cortamos a própria carne. Então, para chegar no Rio de Janeiro, ele tem que entender que não sócio, tem um propósito, tem um planejamento, aquilo vai acontecer em médio e longo prazo. É exatamente isso, são os pilares que a gente busca dentro da nossa estratégia. Toda essa visita que a gente fez, que a gente entendeu o mercado carioca, então a gente conseguiu enxergar uma lacuna que é a nossa expertise, então acabou casando. Então agora a gente está na busca desse profissional mesmo para poder construir essa expansão. Em termos de produtos, também há a intenção de expandir? Como está esse planejamento? Isso a gente, boa pergunta. Quer falar? Dos produtos, Carol, faz parte do nosso planejamento, a gente vem intensificando isso, inclusive ontem nós fizemos uma reunião e deixamos claro também para todo o time, para fortalecer esse nosso desejo. A gente vem, além de voltado à saúde, odonto, vida, benefícios de um modo geral, a gente vem nessa expansão e também atuando em outros ramos, construindo essas assessorias para poder atender o corretor de forma plena, para o corretor ele saber que na Brasil Health ele vai ter todo o portfólio completo de todos os ramos, de todos os segmentos, de todas as companhias. Isso faz parte do nosso projeto, a gente vem trabalhando com isso e a cada dia fortalecendo mais. Então agora é mais uma fase de construção mesmo, que a gente espera construir ao longo vou falar já segundo semestre, né? Pisca já está no meio do ano, mas para consolidar e a gente começar alguma coisa no segundo semestre e no ano que vem entrar a todo vapor. A gente já está pensando o que fazer no ano que vem, essa é a verdade. O que vocês podem adiantar para a gente?
Acho que não muita coisa, né? A gente quer trabalhar um pouquinho mais no segredo. Eu já falei antes do rei, né? Antes dele falar. Não, Se deixar o homem solto aqui, ele vai falar. Assim, olhar o futuro, ele está cada vez um olhar mais rápido, né? Então, antigamente você fazia um planejamento anual, você tem que olhar agora o semestre. Até tenho na minha cabeça em julho já revisitar de novo, né? Planejamento, porque as coisas estão mudando, né? Entrada, saída, gestores, decisores. E tudo isso traz investimentos. A ideia sempre é isso, por isso que a gente está aqui todo dia, por isso que a gente está aqui apaixonados, acho que isso é importante, né? Manter essa paixão por entregar, essa paixão pelo corretor, essa paixão por fazer um segurado feliz com o nosso corretor, é o grande diferencial. Então, eu acho que quando a gente contou um pouco da nossa história, você vê como que é Deus, né? Incrível, né? Ele vai te capacitando em alguns momentos, ele vai fazendo você subir, descer e você vir numa jornada que lá no final você vai entender qual que era o plano dele e não talvez o seu até. Ou então dentro do seu ele compreendeu e vai falar, peraí, essa aqui você vai ter que fazer isso. Eu sempre falo para muitas pessoas, né? A gente lembra muito de pedir, pouco de agradecer, e isso eu agradeço todo dia a Deus. Eu sempre falo para meus filhos, e falo para muitos colegas, né, que a gente nesse mundo, olhando tudo que acontece com ele, a gente está vendo nossos irmãos do Sul, a gente tem onde passar, tem que iluminar as pessoas, tem que ajudar as pessoas, tem que pensar no bem das pessoas, mesmo que seja muito difícil, mas essa luz que você irradia, ela volta para você. Então, se você emanar uma coisa que é o mal, o rancor, a inveja, ela vai voltar para você com coisas, como eu estou te falando aqui, tentando explicar. Deus vai olhar de uma forma e vai te devolver alguma lição, só que aquilo que você emanou, você vai colher uma lição, talvez, lá de cima, que não seja legal. Então, é isso. Acho que é trabalhar muito, o principal, não viver de fotos. A gente trabalha muito aqui mesmo, muito. Quem vê pode imaginar essa matéria e imaginar que nós estamos aqui... As caras vivem de festa. Vivem de festa, estão ricos, viajam. Não, esse pessoal nem imagina que a gente está lá trabalhando, às vezes faz uma viagem, abre o notebook lá enquanto o pessoal está na piscina, trabalhou normal, ou às vezes está ali resolvendo um problema em pleno evento, então em plena convenção de uma seguradora. Isso eu escutei de uma corretora esses dias, vocês viajam muito, mas não sabe o que a gente faz para estar lá. E por eles, porque na hora que pede um pleito, ele não vai lembrar que aquele dia, aquele relacionamento foi importante. Então acho que é isso, acho que a gente está aqui no meio de uma seguradora e o corretor, a gente tem claramente uma missão de entrega, seja de venda, de retenção, de criar novos serviços e claramente manter esse time ligado. É o grande desafio de manter esse povo energizado, esses jovens que chegam e passam rápido, de entender que lá na frente eles vão constituir famílias, eles vão pensar na vida dele. E assim como eu lembrei lá atrás, algum nome de pessoas foram importantes na minha vida, foi importante na vida dele. A gente lembra do nome deles, né? Lembro o nome, também lembro bastante do Norberto Birman, lembrei da Elza. Aprendi muito com essas pessoas, aprendi muito e carrego. É uma colcha de retalhos de pessoas que trouxeram inspirações para você, né? Então isso é muito importante a gente levar para o resto da vida e emanar isso para as pessoas ao seu redor. É passar, né? Aquela cultura, aquilo que você aprendeu e levar esse legado a eles. Agora, já para a gente encerrar, vou direcionar um comentário para cada um e aí eu gostaria que vocês falassem a respeito. Começando pelo Reina agora. Reina, a sua fé é algo que a gente sente de uma maneira muito intensa. Enquanto você falava aqui, eu até senti reverberar, entende? É algo muito potente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como toda a sua fé te guiou até hoje e como você vê o futuro desse negócio que você construiu com o Leandro, mas do ponto de vista pessoal, não do ponto de vista empresarial, porque a gente sabe que você coloca a alma, está depositando a alma nisso. A gente tem uma frase, eu falo muitas vezes, né, que a gente tem um sócio. A gente brincou algumas vezes que surgiu esse comentário, meu sócio oculto. Quem é o sócio da Brasil? Meu sócio é Deus. Então acho que tudo eu agradeço, se eu errei eu peço perdão e quando eu acerto eu dou graças e glorifico. Independente da religião, eu sou católico, mas eu adoro todas as religiões, eu não tenho problema nenhum com nenhuma religião, cada uma tem uma virtude muito boa, né? E Deus, na verdade, é como um Waze, né? Cada um vai por um caminho, mas chega a ele. Mas que o principal, a essência da boa fé é fazer o bem, é não ter a maldade. Acho que isso é o principal. A gente trabalha num segmento competitivo, por corretor, pelo cliente,
com as operadoras. Então você tem que ser muito justo com todo mundo, você tem que ser muito honesto com todo mundo. E essa fé que você perguntou, ela é importante porque a gente é testado a todo momento, né? A nossa capacidade, não só física, mas mental, espiritual, como lidar com aquilo, competências como resiliência, como serenidade. Mas se você não tiver motivado, se você não tiver o propósito, se aquela chama não estiver acesa e com força, nada disso vai perdurar. E eu acho que o brasileiro, né, principalmente por todos os desafios que a gente supera no nosso país e no nosso mercado, que ele é emocionante, eu acho que é importante ter a fé. E não misturo, né, fé também com negócio, respeito a todas as religiões. Mas é importante fazer o bem. O bem não tem religião, né, o apoio, dar mão ao estender. É aquilo que eu falei, quando tá fácil, todo mundo vai bater palma. Mas na hora que você precisa de alguém, de você acreditar em alguém, quem está começando, é uma coisa que eu dou muito valor. Dou muito valor a ajudar quem está começando. Eu acho que isso é importante demais e manter. Então, só para concluir, eu acho que a fé, principalmente para todo comercial, para todo homem que é da humanas, ele é envolvido na fé, né? Ele precisa da fé, ele precisa dessa luz, dessa força, né? Como diz o Roberto Carlos, né? Que conduz. Então, é importante. Obrigada, Reina. Leandro, a gente sente um perfil muito sensível, muito altruísta, alegre. E isso é muito contagiante, não que o Reina também não tenha, né? O clima aqui é muito bom, a gente logo sente quando entra. E eu vejo também um laço muito interessante entre vocês. Por conhecer a história aqui, a gente vê que uma hora um está na dianteira, o outro está na retaguarda. E vice-versa, que vocês fazem essas jogadas de uma forma muito interessante. Eu queria que você comentasse hoje, quando você olha o negócio que vocês criaram, pelo retrovisor você fala, cara, deu certo. E olha o que a gente está fazendo, é algo diferente, que não tem no mercado, que eu consigo colocar, encaixar todo mundo num caminho e seguir adiante. Como que é isso tudo para você? Na realidade é a lição dos gansos, né? Lição dos gansos. Quando um toma frente, o outro tem que apoiar e vice-versa. Eu acho que o nosso papel aqui, o meu, né? Junto com todo o meu time mesmo, é de fazer com que todos os planos, tudo que a gente planeja consiga ser viabilizado, né? O Marcelo hoje, com todo o time, a gente tem uma força da vinda do corretor para Brasil Health muito grande. Então o nosso papel é viabilizar tudo aquilo que a gente planejou lá atrás. Quando eu olho para trás, assim, que eu olho no meu retrovisor, né, na realidade, assim, muitas vezes eu penso, é além daquilo que eu imaginei um dia. Mas é igual quando você está brincando, jogando videogame, né, você vai mudando de fase e o negócio vai ficando bom. Então, quanto mais você cresce, mais você quer crescer. É claro que você tem que ter responsabilidade, você tem que ter as preocupações, você tem que ter os seus pilares para te levar durante esse caminho. Acho que você não pode perder a sua essência. Quando a gente fala muito de pilar, né? A gente fala muito de valor, isso a gente realmente não abre mão, volta a falar. Mas a questão de crescer, ver a Brasil Health o que era, como ela está e o que a gente planeja mesmo para ela, é algo que a gente busca para muitos anos. Então não é uma coisa que a gente quer fazer, a Brasil Health veio aqui, ela chegou até onde tá bom, pronto e acabou. Não. A gente quer construir cada vez mais, a gente quer ter as pessoas cada vez mais engajadas, felizes, realizando seus sonhos. É isso que a gente procura aqui o tempo todo. Os nossos discursos, eles não são da boca para fora, não são para inflamar ego, nada nesse sentido. A gente se preocupa em fazer o bem mesmo. Tudo que a gente fez até hoje no Brasil foi consequência. Então, a partir do momento em que você planta o bem, você colhe o bem. A vida é o eco. Quanto mais você fala, mais ele volta para você. Isso que o Marcelo falou, você tem que ter pensamentos positivos, tem que pensar sempre o bem para que volte o bem a você. São esses pilares que a gente olha, quando eu olho assim, eu olho para trás e falo, olha só que a gente era. Outro dia eu levei o Henrique no oftalmologista na 24 de maio. Falei, o papai vai levar você onde nasceu, a Brasil Health. E eu fui com ele até a 7 de abril. Aí falei, a Brasil Health começou aqui foi o prédio onde o papai, o tio Marcelo, a gente montou tudo. Eu encontrei o Nando, falei, deixa eu subir com o Henrique até o 3º andar. Ele falou, tá alugado lá, mas tá fechado, não tem a chave, mas pode ir lá. E eu fui lá, mostrei pra ele o piso que eu e o Marcelo colamos e tinha um pedaço do papel de parede que eu e o Marcelo colocou. Qual que é a minha intenção? É mostrar pra ele o valor. Eu até mandei, né, tem um evento, acho que da Porto, de sucessão,
nos próximos dias, eu peguei e mandei pro Eric. Eu falei, cara, vai fazer. Por quê? Porque você é o futuro. Eu, Marcelo, a gente, assim, tem muita lenha para queimar, obviamente. A gente está super motivado para isso. A gente está com o pé no acelerador e a gente não vai tirar o pé no acelerador. Por quê? Porque a gente sabe como crescer sustentável, sabe como criar sustentabilidade para o corretor, para os nossos funcionários, para os nossos parceiros. A gente sabe tudo isso. A gente sabe fazer a lição de casa. A gente sabe fazer isso. Então, a nossa preocupação é fazer bem feito e transmitir para eles toda essa filosofia. Porque vai chegar um momento que as decisões tomadas aqui embaixo talvez não chegam da mesma forma como a gente espera aqui em cima. Então, esse nível de engajamento para a gente é importante. Então, a gente vai ter palestra de cultura organizacional, a gente quer alinhar todo o nosso time. Por quê? Volta a falar, a gente está olhando hoje, o que a gente está fazendo hoje, a gente já planejou. Mudanças vão acontecer óbvias. Hoje a mudança acontece assim, a cada piscar de olhos, aqui um mês acontecem mudanças drásticas. Mas a gente também já está pensando o que fazer nos próximos anos. Qual é a única forma de eu crescer? É criando um mecanismo, criando vantagens competitivas para o corretor e para os meus colaboradores. Então tudo que eu penso hoje é algo para melhorar lá na ponta. Para o corretor vender mais, vender com mais qualidade, o nível de satisfação dele aumentar. É esse a nossa principal preocupação. Tem algo que vocês gostariam de comentar que de repente a gente não falou durante a entrevista, que vocês querem acrescentar? Eu acho que tem uma frase, é sempre acreditar nos seus sonhos, construir caminhos que você entenda que são corretos, entender que se você acreditar, se você lutar, se você realmente buscar essa conquista, ela vai ser sua, que você vai ter que trabalhar muito por ela. Eu quero, acho que usar esse momento para agradecer, né? Agradecer a todos que, mesmo que aqueles que passaram e não estão mais no nosso dia a dia, e aqueles que estão e acreditam com unhas e dentes aqui, que quero fazer esse momento de agradecimento a todos mesmo, que direto ou indiretamente participaram para o crescimento da Brasil Health. A gente ainda, mês a mês, ano a ano, busca cada vez mais a nossa melhoria contínua, mas acima de tudo, todos que participaram para que a Brasil Health se tornasse o que ela é hoje. Eu e o Marcelo somos pilares, mas temos também muitas outras pessoas que fazem esse sucesso acontecer. Enquanto a gente está aqui, eu tenho pessoas do outro lado do país falando o nome da minha empresa. Então eu tenho franqueados lá no Rio de Janeiro agora falando o nome da Brasil Health. Eu tenho supervisores lá em São José dos Campos dando treinamento em nome da Brasil Health. Sócios lá na Baixada falando o nome da Brasil Health. Nossa Cal aqui ligando em nome da Brasil Health. Então a gente tem todos os pilares aqui. Eu acho que hoje o que a gente transmite, o que a gente pensa é o que vai impactar na vida de muitas pessoas. Acho que as nossas decisões hoje, elas devem ser decisões muito mais pautadas no que, nas consequências do que efetivamente na ação e bem próprio, né? Acho que a gente já passou dessa fase, né? Hoje acho que a gente vive mais, né, você falou bastante da Disney, né? Naquele vídeo lá no finalzinho ele fala, né? Que no final ele sonha, ele vive para sonhar. Ele vive para sonhar, que é um vídeo maravilhoso que ele conta, né? Nos últimos dias de ele entregar o parque, né? Que ele sonhou, que ele colocou a mão. E ele fala a importância do sonho, né? Das pessoas caminharem, a importância do amor, a importância das pessoas. Esse agradecimento que o Leandro trouxe aqui é um filme, né? Grande, tantas pessoas, né? Que acreditaram na gente, inclusive o Douglas é um aqui que está do nosso lado, né? O time. Então, a gente vive todo dia nesse sentimento de gratidão, de manter o sonho aceso, de estimular as pessoas a acreditar, a manter realmente essa chama, né? Esse sentimento do bem, do amor. Eu acho que o amor é o bem, de certa forma. Então, se você tem amor envolvido em você, você sempre vai reverberar coisas boas. E pode ver que se você está com esse sentimento, coisas boas acontecem. Eu acho que esse é o principal. Meninos, muito obrigada pela entrevista e eu espero conversar com vocês nos 15 anos agora. Porque a gente vai falar muito antes. Vamos lá, mas nos 15 uma matéria especial.